E agora há pouco eu estava aqui imaginando, hoje eu tirei o dia para ficar ouvindo a palavra o dia inteiro, coloquei o livro de Isaías e ficou praticamente a tarde inteira, acho que foram umas 4 horas. E agora eu acabei de ouvir uma outra palavra abençoadíssima da pastora e missionária, a Chesca, não sei pronunciar o nome dela direito, mas é uma bênção, Deus usa muito ela, muito mesmo. E antes disso, eu já estava imaginando, eu fiquei pensando, já tem bastante tempo que eu não pinto, né? O povo até acha que é mentira minha que eu pinto. Sim, eu pinto, Deus me deu o dom de abstrato. Já vendi quadros, já participei de amostras de arte. Porém, sempre o inimigo se levanta e para me atrapalhar. Mas enfim, existem coisas que existem, ficam dentro de nós e a gente leva muita coisa para o lado dos dons que Deus nos dá. E eu estava pensando, Senhor, quantas pessoas chegam a julgar outras de repente? Olha lá, não ora, não ora, se ora, ajoelha 1 minutinho, 2 minutinhos. Se vai na igreja, vai correndo, chega atrasada, sai atrasada, né? Que acontece. Eu tô falando no caso de quem pensa dessa forma, observando essas coisas. Quantas vezes, até eu mesma ou outras pessoas, chega assim a julgar pessoas por causa disso? Mas até quando a gente vai ter que passar por algo, passar por momentos, por vales, pra gente entender que cada um tem o seu limite, cada um tem suas limitações, cada um tem sua força, entende? E quem sabe da nossa força é Deus. Ele sabe. E por muitas e muitas vezes, aqueles minutinhos que nós ajoelhamos para orar, segundos, ou que se chega na igreja atrasado, ou sai atrasado, ou de repente vai uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 ou um mês. De repente, para chegar aquele dia, uma vez por 15, a cada 15 dias, um mês, é uma força muito grande que se faz. Muito grande. Tá entendendo? Às vezes, para conseguir dobrar as pernas e ajoelhar e colocar o joelho no chão, é uma força imensa. Tá entendendo? Sabe aqueles aparelhos de academia que você vai aumentando o peso muito, muito na primeira, quando logo que você chega lá, nas primeiras aulas, você coloca um peso, às vezes uma coisinha bem leve, nem é pesado, assim, mas você não tem força, sabe? Você tenta, você vai, coloca se é de perna inferior, você vai, tenta, não vai, não tem jeito, não tem força, não tem, não tem, não tem como naquele momento, não tem como naquele dia, naquela situação ali de início de academia, não tem como você levantar aquele peso. Realmente não existe força dentro de você para isso, não tem como fabricar força ali no momento. Não tem, entendeu? Talvez nem se aplicar alguma coisa ali na hora, naquele momento vai dar força. Não vai. E às vezes essas pessoas que a gente, de repente, tanto critica, tanto julga, pô, não vai na igreja porque não quer. Não ajoelha porque não quer. Ora em pé, ora deitado, ora sentado. Ah, não levanta da cama de madrugada pra orar porque não quer. O gatinho querendo subir na janela. Ele é o Vesgo 2. Ele é igualzinho meu gato branco. É a força da pessoa. Ela não tem força, ela não consegue, entende? Não tem como você ir lá e dar uma sacudida nela. Tem coisas que não se resolve dessa forma. Não tem força. Por algum motivo, ela não tem força. Mas Deus, ele sabe da nossa força. Ele sabe que aquele pouquinho, que se você se disponibiliza a ajoelhar ou a orar, fechar os olhos, de repente sentar na frente de uma oração, de uma irmã, de uma pastora, de uma missionária, aquele pouquinho ali já é uma grande coisa, entende? Para quem não tem força, para quem não tem nada de força, sabe? É que nem quando você tenta tirar uma pessoa, de repente, que ela tem
sei lá, você vai resgatar um recuperado em droga, uma pessoa que é viciada já há muitos anos, que ela já nem consegue mais viver, ter uma vida normal, ela já nem trabalha mais, ela não faz mais nada, ela já não tem mais vida social, ela já não. E ela fica constantemente ali se drogando. E de repente você vai, ela quer ajuda, ela quer. Ela vai, te pede ajuda, você vai, ora por ela, liberta. Ali naquele minuto, naquele momento, ela se derrama ali, ela se prostra ao Senhor, ela se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Mas ela não consegue sair daquilo, naquele instante, naquele momento. Ela não tem força. A droga é pior que ela, a droga é mais forte que ela, a droga ela é terrível, ela foi feita exatamente para isso. A droga, existem muitas drogas por aí que a gente vê na televisão, a gente vê as matérias, drogas sintéticas, drogas que realmente elas são feitas para fazer exatamente isso, para tirar a vida da pessoa em vida. Dá para entender? É isso mesmo. É para isso. Então, existem coisas que não tem como a gente resolver em uma oração, não tem como resolver em um momento ali que se ajoelha com a pessoa. Não dá, não dá. Ela vai ali naquele momento, vai aceitar Jesus, vai falar que ela vai parar, que ela quer muito parar, ela vai tentar não usar de novo. De repente, ela até fale que na hora ali de fé, de emoção, ela vai falar: não, não vou, nunca mais eu vou usar droga, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí dá 1, 2 horas, saiu de perto de você, de repente tá sozinho, tá tentando se segurar, daqui a pouco ou vem com a companhia, ou ele mesmo vai, não resiste, vai. Por quê? Não se resolve nada dessa forma. Por que que eu vou julgar? Como que eu vou condenar um ser humano que se encontra numa situação tão deprimente dessa? Uma situação tão triste dessa? Não é assim, não adianta chegar e falar, ó, toma um prato de comida, ó, eu venho fazer uma oração pra você, eu vou ler uma palavra pra você, para de usar droga. E você espera que de repente a pessoa naquele momento ela vai parar ali. Não é assim. Não é assim. E a mesma coisa são as pessoas que de repente a gente nunca sabe a realidade das coisas. A gente nunca sabe o que realmente está acontecendo dentro daquela pessoa, o que está acontecendo dentro da casa daquela pessoa, o que está acontecendo dentro do trabalho, na família, no, seja lá o que for, a gente não sabe. A gente não sabe a intensidade da guerra dela. Não tô falando de luta, tô falando da guerra mesmo. Porque existem pessoas que estão em guerras terríveis. Guerras constantes, dia e noite, dia e noite, dia e noite. A pessoa guerreia para suportar algumas coisas que fazem para ela guerreia para ela ser forte, ela guerreia para ela conseguir se levantar, ela guerreia para ela conseguir comer, ela guerreia para ela conseguir beber água, ela guerreia para conseguir tomar banho, ela guerreia para conseguir falar com a pessoa que machucou ela, que ofendeu ela guerreia para perdoar as pessoas, ela guerreia para fazer o contrário. Ela guerreia para suportar, de repente ela se encontra numa situação na mão de algum enviado de Satanás, enviada de Satanás, que está de marcação cerrada ali, para pegar ela mesmo, para detonar com a vida dela, para destruir ela em tudo. A pessoa tá em guerra assim 24 horas por dia. Sabe? A pessoa vai dormir à noite e ela fica com o olho aberto e outro fechado. Porque ela tem que estar atenta a todo momento. Que nem os soldados vão pra guerra, chega lá na guerra, eles deitam no chão. Eu vi outro dia os soldados deitados dentro de um mercado lá dormindo, os coitados de lado lá deitado, tentando descansar um pouco. E uma criatura expondo lá na rede social, falando aonde o endereço, tudo aonde os soldados estavam. Você já pensou? Você tá numa tremenda guerra ali, sabe? Uma guerra mesmo entre o bem e o mal. Uma guerra que o bem tem que ter muita atenção, tem que estar muito forte, não pode desistir, não pode paralisar, não pode pensar muito, entendeu? Ele tem que se programar ali, é um cabresto junto também, ele tem que focar ali, que ao mesmo tempo ele tem que estar atento em muitas outras coisas. E ainda vem alguém para querer entregar para o inimigo no único momento de descanso. Que o coitado do guerreiro lá, do soldado, tá ali dormindo, de lado ali, de farda, com arma, tudo ali. E às vezes a gente coloca a cabeça no travesseiro, mas a gente tá com o olho aberto e outro fechado. Ou qualquer coisinha. Eu já passei coisas espirituais, guerras espirituais, assim, uns momentos aí que, inclusive na pandemia, que, meu Deus do céu, eu glorifico muito a Deus, eu amo muito Deus. Mas eu tô dizendo que. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Quantas pessoas estão em guerras constantes e ao invés de nós de repente colocar o nosso amor para fora,
colocar o nosso entendimento espiritual, sabe? Aquilo que Deus ensina, aquilo que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ter o discernimento também, né? Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente já teve experiências com Deus, que a gente ouve a voz do Senhor, a gente ama o Senhor, ama de verdade o Senhor. Quando a gente vê pessoas passando por coisas assim, não precisa nem ela abrir a boca para falar pra gente. Rapidinho o Espírito Santo já mostra. Rapidinho. Só que se a gente não tiver humildade, se a gente for uma pessoa orgulhosa ou cheia de preconceito, a gente nunca vai enxergar. Da forma que Deus quer que enxergue, que a pessoa precisa ser enxergada? Não. É mais provável a gente enxergar com bons olhos o ímpio, o mal, do que o bom. Você tá entendendo? E ainda além disso, a gente não conseguir detectar que a pessoa tá passando em meio a uma tremenda guerra, tá ali prisioneira, tá ali no cativeiro, tá ali num. Sabe, eu tô falando espiritualmente, eu tô falando tudo. De repente tá passando necessidade, sabe, tá passando tantas e tantas coisas. E a gente não enxerga. Às vezes só a nossa presença já vai ajudar demais. Se a gente chegar pra fazer companhia, vai ajudar demais. Se a gente chegar e dar um abraço, vai ajudar demais. Se der um beijo, se der uma palavra, se falar, olha, nossa, o amor de Deus, né? Fala do amor de Deus, né? Meu Deus, como faz bem. A pessoa ela já tá em meio à guerra constante. É como se ela estivesse dentro de um hospício misturado com campo de guerra, com um monte de bomba, sabe? No UTI, tudo misturado. E ela não consegue encontrar ninguém para ela se abrir, para ela dar os sinais, para ela falar, para ela se desabafar, para de repente ela dar uma pausinha, para dar um descansozinho, porque a mente, o cérebro já fica trabalhando 24 horas por dia, porque 24 horas por dia ela tem que tomar cuidado, sabe? É uma coisa muito louca. É muito louca a vida de quem vive assim. E a gente que é conhecedor da palavra, a gente que já passou por tantas coisas na vida, eu já passei por tantas e tantas situações, eu agradeço a Deus pelas últimas experiências do último ano. Porque, sinceramente, eu passei por coisas que eu nunca, nunca, jamais imaginaria que eu pudesse passar. Glória a Deus. E Deus permitiu eu passar, por quê? Porque tem propósito. Porque quando Deus faz a gente passar por algum sofrimento, alguma perseguição, algum ataque, alguma injustiça, alguma calúnia, difamação, seja lá o que for, fome, tudo, desemprego, é porque Ele quer que daí a gente tire algo de bom para socorrer outras pessoas. E quantas vezes a gente deixa de entender isso? Quantas vezes a gente acha que Deus tirou a gente do vale, que Deus abriu a porta de emprego, que Deus preparou o alimento, que Deus preparou a despesa, que Deus preparou o gás, que Deus preparou o carro, que Deus preparou isso e aquilo, porque a gente é merecedor de alguma coisa. Porque a gente é bonzão. Porque a gente é um ótimo profissional. Que Deus me perdoe, a gente acaba assim, falando, se exaltando, né? Acontece, né? Mas quantas vezes a gente chega realmente a esquecer que teve um propósito lá atrás, na guerra que nós também passamos, para hoje a gente ajudar aqueles que estão passando pelo mesmo que a gente passou ali atrás. O mesmo que a gente passou até um dia atrás, o mesmo que a gente passou até um mês, um ano, 2 anos atrás. As coisas de Deus têm propósito, tá entendendo? Tudo de Deus tem propósito. E se a gente não tiver atenta, se a gente realmente não tiver um conhecimento íntimo com Deus, se a gente realmente não tiver o discernimento espiritual e o discernimento do Espírito Santo, do exemplo que Jesus Cristo deixou para nós aqui na Terra, do caminho que nós devemos realmente seguir. Eu não estou falando só de você aceitar, levantar a mão, aceitar Jesus e ir na igreja nos dias que tem culto, e você comprar uma roupa nova, arrumar o seu cabelo, arrumar a sua unha, e não sei o quê, e vai para a igreja, porque você precisa ser o melhor ali para a igreja, porque você vai cantar, porque você vai louvar, porque você vai pregar, porque você tem que fazer ali a sua aparência perfeita, o melhor que você pode ali, entende? Mas quando você tá fora de lá, quando você tá fora dali, quando você não tá dentro da igreja de pedra, quando você tá de frente com a sua vizinha, ou de repente você tá do lado de uma vizinha que você nunca nem viu na vida, ou de repente do lado de um vizinho que tá passando por muita necessidade, do lado de uma pessoa que tá deitada na rua, um morador, uma pessoa em situação de rua. Você acha mesmo que Deus, ele permite tantas coisas nas nossas vidas para que a gente venha achar que tudo é merecimento nosso, que é a nossa capacidade, que é a força do nosso braço, que é o nosso histórico, que são as nossas experiências, e que a gente não precisa olhar para mais ninguém?
que a gente não precisa se atentar a mais nada. Quantas vezes nós choramos por não ter um abraço? Quantas vezes nós choramos por não ter um ombro amigo? Quantas vezes nós choramos por não conseguir, não ter alguém para conversar, desabafar? Quantas vezes nós nos entristecemos, choramos, enfraquecemos por não ter ninguém que possa estender uma mão para nós? Quantas vezes? Quando a gente cai no chão, bate ali o tambor no chão e de repente um lugar que a gente vai precisar de alguém para pegar na nossa mão e levantar e você não tem esse alguém. Quantas vezes, quantas pessoas estão precisando disso? Quantas pessoas, aquele pouquinho que você tá vendo que ela tá orando, se ajoelhando para orar 1 minutinho, alguns segundos, uma vez por mês na igreja? Você tá sabendo realmente o que tá acontecendo na casa dela, na vida dela, na família dela? Você tá sabendo realmente quais são as guerras dela, as lutas dela? Você tá se preocupando ou você está se interessando em saber? Eu acho legal assim, a gente tá começando 2024. É o primeiro dia do ano. E eu vi que nesse 1 ano aí meu, que eu passei, fechou, graças a Deus, esse ano de 2023, faltou muito disso pra mim. Faltou coisas muito, muito pequenininhas que me ajudariam assim imensamente. Não, não tô falando de dinheiro. Eu não tô falando da pessoa chegar e te dar um prato de comida. Eu tô falando de coisas que o dinheiro não compra. Eu tô te falando de coisas que a gente não chega no mercado pra comprar, a gente não chega numa loja pra comprar, a gente não chega numa prateleira. Eu tô falando de coisas que também você não chega no hospital pra pedir. A não ser que tenha uma assistente social lá do bem, que tá ali, né, voluntária, abraçando e dando uma palavra de carinho, de conforto, de amor. De repente, a presença de alguém, a preocupação de alguém, pode tirar muitas pessoas em meio ao perigo. Não sei, várias situações de perigo. Uma casa tá desabando, tá rachando, ela vai cair, vai desabar. O vizinho tá vendo que a casa tá rachando. Aquela casa vai cair. Tem gente lá dentro, vai cair o teto na cabeça da pessoa, vai esmagar tudo lá dentro, vai cair. A pessoa tá vendo que tá rachando. De repente a pessoa tá lá dentro e ela tá pedindo socorro pela janela. Ela tá pedindo socorro pela janela, ela tá gritando lá dentro, gritando, berrando, mas ninguém faz nada. O vizinho tá vendo, a casa tá rachando, ó, tá caindo. Olha os gritos. Ó, tá pedindo socorro. Ó lá, ó, tá pedindo socorro. E aí? Eu tô falando pra você levar pra várias áreas, várias situações, várias. Dá pra entender? Você vai deixar a pessoa pedindo socorro, a casa rachando, o teto caindo e não vai fazer nada pela pessoa? Se de repente você vê uma pessoa, eu falei lá no comecinho, eu tava imaginando, artisticamente falando, se eu pintasse acadêmico, se eu pintasse figuras, pessoas, coisas assim, que não é o que eu pinto, eu acho que hoje teria saído um quadro. Eu colocaria uma rua, colocaria pessoas dentro de gaiolas, cheia de correntes, todas acorrentadas por dentro, amordaçadas, com as pernas de fora da gaiola, quadrada, uma gaiola grandona de ferro mesmo. Andando pesada pra caramba, andando pra cima e pra baixo, tentando ser vista. Eu desenharia isso. A pessoa dentro de uma gaiola de ferro, uma gaiola com os ferros bem grossos, toda, só com as pernas de fora, cheia de corrente por dentro, amordaçada, e ela andando para um lado, andando para o outro, subindo e descendo rua, pessoas passando ao redor dela, passando do lado, e ninguém nem aí para nada. É exatamente isso que está acontecendo. E eu acho que como o ano está começando, eu acho que é legal a gente se atentar para essas coisas. Não tá na palavra que o amor nos últimos tempos esfriaria? Acabaria, praticamente. Aí a gente tá indo na igreja, fica buscando a palavra pra nossa família, pra nossa casa, pro nosso emprego, pro nosso não sei o quê. E o amor ao próximo? Porque eu entendo que a Bíblia inteira se resume em amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Se amar a Deus e não amar o próximo, ou amar o próximo e não amar a Deus, tem sentido? Não vejo sentido nisso. E a gente tá vivendo uma época que o ímpio, ele tem se proliferado.
Até uns anos atrás, eu achava que todo ímpio poderia ser transformado, que todo ímpio poderia ter a chance de mudar, de conquistar a salvação, de lutar, de querer, de ir para a igreja, de ter seus pecados perdoados. Eu tinha esse entendimento. Quando muitas coisas começaram a acontecer e Deus começou a me mostrar, aí eu passei a entender que não é bem por aí, as coisas não são bem por aí. E muitas das vezes, os próprios escolhidos são enganados. É bíblico. Até os próprios escolhidos seriam enganados nos últimos dias, nos últimos tempos. É fato. É fato. Às vezes a pessoa, ela tá de frente com o mal ali. Ela tá de frente com o mal. E o outro bom, a vítima, que o mal faz pra ela, é como se fossem duas pessoas. E uma pessoa é o ímpio. E a outra pessoa é o que é de Deus e tá querendo servir a Deus, e tá querendo é de Deus, Deus. E o cristão, nós somos falhos demais, óbvio. Eu não tô julgando, não. Eu tô falando pra mim também, entendeu? Porque a gente tem que ficar o tempo inteiro atento. A gente tem que ficar o tempo inteiro se ligando. Pô, tô indo na igreja fazer o quê? Eu tô indo na igreja mostrar meu vestido novo, meu sapato novo, meu cabelo escovado, minha unha feita, não sei o quê, não sei o quê. Eu tô marcando presença no dia de segunda, de quarta, de sexta, de sábado, não sei o quê. Mas e aí? E a Bíblia, os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí você fica de frente com o ímpio que você poderia ali, Deus colocou na tua frente para ajudar a libertar a pessoa que tá ali na mão do ímpio. E você tem o ímpio como bom. Por quê? Porque o ímpio pode te oferecer alguma coisa. O ímpio pode, de repente, sei lá, por algum motivo, o ímpio te agrada. Enquanto o outro tá sendo dilacerado, você tá lá. Tá entendendo? Deixa eu te falar. Olha aqui. Salmos capítulo 52 diz: por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, trançando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão e se rirão dele. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Amém. Glória a Deus. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Você não acredita que existe homem realmente assim? Que existe ser humano realmente assim? Realmente ímpio? Que gosta do mal? Realmente gosta do mal? Se atenta para falar as coisas do mal? Para falar, para fazer? Gosta do mal de verdade? Eu não tô falando, não, é de gente que quer ser liberto, de gente que não tem ainda, tá de repente com possessão maligna e não sabe que tá e quer ser liberto. Não, eu tô falando de gente que sabe o que tá fazendo. Eu tô falando de gente que sabe exatamente o que está fazendo. Pessoa que sabe exatamente que ele é mal. Ele ama o mal. Ele tem prazer no mal, em tudo que é errado. Tá entendendo? Ele não vai. Eu tô falando de o ímpio verdadeiro. Ele valoriza o ímpio. Ele valoriza tudo que não é de Deus. Tudo que é contra Deus. Tudo. Tá entendendo? E muitas das vezes, muitos cristãos, muitos evangélicos, muitos crentes, eles têm na mão, eles têm a opção ali de escolha, que de repente Deus está dando essa oportunidade para ele socorrer, e ele socorre esse homem mau aí, essa mulher má, ele socorre esse ser humano aí. Tá entendendo? Ainda depois, o crente, o evangélico cristão, gente, eu tô falando porque eu sou.
tá? Eu não tô condenando ninguém, não tô falando nada de ninguém, tô falando porque eu sou, porque eu prego pra mim também. Não consegue chegar na pessoa que realmente precisa, a pessoa que Deus está enviando socorro. Não, ela socorre o ímpio, ela socorre o mal. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas tem. Eu não sei se é algum tipo de demônio, demônio do engano, demônio da cegueira, demônio que. Eu não sei qual é esse tipo de demônio que faz, que consegue fazer com que hoje em dia eu. E devido, conforme a gente vai passando as coisas, a gente vai enxergando mais ainda, a gente vai aprendendo mais ainda. Porque falar é uma coisa e passar pela coisa é outra, né? Então, quando é por isso que Deus ele faz a gente passar por um monte de coisa, pra gente saber exatamente o que a gente tá falando, o que a gente tá fazendo, o que a gente vai fazer, o que a gente deseja, entende? E o dinheiro não é Deus. O dinheiro não é prosperidade espiritual e nem moral. Não dá salvação pra ninguém. Você tá entendendo? O ser humano de boa aparência não quer dizer que ele seja um ser humano bom, de coração bom. Não quer dizer que ele não seja ímpio. Qual o propósito de buscar as coisas de Deus? Qual o propósito de você estar ali todo dia na igreja? Todo dia você vai buscar adorar, louvar e não sei o que, e vai na igreja e lê a palavra e tá ali e tal, todos os dias, constante, presente. Se você não enxerga as coisas que Deus coloca na sua frente, se você não consegue entender que a Bíblia inteira se resume em dois mandamentos, se você não consegue entender que Jesus Cristo é amor, e que ser cristão é seguir os passos de Cristo. O amor de repente a gente até tenha, né? Mas é em tudo, e menos no ser humano ali de Deus. E aí eu senti de vir aqui, eu não tô julgando, por favor, eu não estou julgando. Olha, eu sei que teve uns momentos quando Deus começou a me usar dessa forma, que foi através do Facebook. E eu tinha muitos amigos mesmo de outros países, ainda tenho. Mas assim, eu fazia direto, o Senhor começou a me usar, me usar, me usar. E eu tive momentos de virar e falar, Senhor, por que que o Senhor não me usa igual o Senhor usa outras pessoas? Por que que o Senhor não me usa para prosperar, pra, para profetizar prosperidade na vida das pessoas, né? Amor, para trazer coisas assim, né? Ou de repente revelações assim e tal. Por que que o Senhor não me usa para levar palavras de amor, de carinho, isso e aquilo? Quantas vezes eu questionei ao Senhor? Eu cheguei a me entristecer porque o Senhor me usava de forma que não é eu. E quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Porque se a gente não obedece, a gente paga um preço muito mais alto do que a gente já tem que passar. A gente tem que passar. Se Deus usa a gente dessa forma, a gente tem que passar por muitas coisas, porque se nós não passarmos, nós não vamos ter como ajudar outras pessoas, nem que seja aqui na frente de uma tela falando para a pessoa, ou dando algum testemunho, ou ouvindo alguma coisa dela. Porque quando a gente nunca passa nada, que nunca sofreu nada, não sei o quê, você não vai conseguir sentir real dor. É que nem eu já te costumo dizer, a pessoa virar e falar que já passou fome, que sabe exatamente o que é passar fome, mas ela nunca passou fome. Não, a pessoa que só sabe o que é passar fome, quem já passou fome. O que é? Eu não tô falando de dieta. Tô falando de pessoa que faz a dieta, que faz jejum. Eu tô falando de quem realmente passa. Então, assim, Deus ele permite que nós venhamos passar por muitas coisas. E eu lembro que eu tinha vários vídeos, e todos eu fazia em live. E eu apaguei tudo. Só porque eu achava que Deus tinha que usar a minha boca e me usar para falar coisas agradáveis, bonitinhas, amorosas, coisas que todo mundo queria ouvir. Só que não. Deus não quer me usar dessa forma. E eu não posso ficar calada, eu não posso deixar de obedecer o que eu já tô entendendo que Deus quer de mim. Você tá entendendo? Tem coisas que a gente abre a boca, eu já cheguei a abrir boca para pessoas de falar coisas que Deus me tomar ali, Deus tomar minha boca, Deus falar da palavra e tudo, e depois que eu passar tudo que Deus usou, tinha que passar, eu parar e falar, meu Deus, o que que eu fiz?
que eu falei? Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, não sei o quê. Mas é Deus que tá falando. É Deus que tá mandando. É Ele que tá fazendo. Que eu vou fazer o quê? Vão me odiar? Vão sentir raiva de mim? Vão me julgar, me condenar? Vão! Eu tenho que aceitar isso. Até um tempo atrás, eu lembro da última vez que eu me entristeci, porque Deus me deu discernimento pra uma pessoa, e eu fui orar por ela, e na hora ela até falou que estava se sentindo pegando fogo, que foi de Deus mesmo ali. Deus, ele deu a causa, ele preparou o momento, ele me preparou, e eu dei conselhos, segundo que, ali por Deus mesmo, e a pessoa me interpretou mal. A pessoa me julgou mal, ela achou que eu tava, sei lá. E eu lembro que ali eu fiquei muito entristecida. Muito entristecida. E tem coisas que é assim. Não fica com raiva quando alguém chegar para falar algo que de repente você se sinta confrontado. Porque a palavra de Deus, e quando Deus usa, quando Deus fala, é assim mesmo. Se existe algo em nós que precisa ser mudado, Deus, ele vai confrontar a gente. Ele sabe quem a gente é, ele sabe o que a gente faz, ele sabe onde a gente precisa melhorar. Ele sabe onde nós precisamos acordar, despertar. Tá entendendo? Ele sabe quando a gente tem que fazer algo e a gente não tá se dando conta. A gente tem que largar a mão de alguma coisa pra dar lugar a outra. Tá entendendo? A gente tem que deixar abrir mão do orgulho, abrir mão do egoísmo, abrir mão do egocentrismo. Entende? A gente tem que abrir mão de muitas coisas em nós mesmos, que a gente não quer aceitar. A gente acha que a gente já tá tão egocêntrico que a gente só quer ficar ouvindo coisa que vai encher a nossa bola, que vai colocar a gente pra cima, que vai fazer a gente sorrir, se agradar, entendeu? Não tem coisa melhor do que o espelho. E Deus, e muitas das vezes, ele nos usa como espelho, na forma de palavras, sabe? E mesmo assim, ainda tem muita gente que se olha no espelho e acha que é uma coisa e é outra. E, e eu lembro que eu peguei e fiquei falando, eu falei, Senhor. E agora, antes de começar aqui, eu falei, Senhor, toma minha boca, fala o que o Senhor quiser falar. E se não for de ti, se não for pra falar, que eu nem consiga entrar nesse vídeo, não consiga fazer esse vídeo, que eu nem faça. Sabe? Foi humano, eu implorando, eu querendo muito, sabe? Muito, muito mesmo. Estar aqui novamente. Porque pra gente chegar e se deixar ser usado, e a gente chegar e falar das coisas de Deus, a gente tem que sim ser usado por Ele. Muitas das vezes a gente vai chegar, vai falar pela nossa emoção, pelo nosso coração, pela nossa experiência, pelo nosso achismo. Aí são reflexões, são conselhos. Mas quando é Deus que vem, incomoda, e você tá sentindo que é Deus que tá falando através de mim, não se sinta ofendido, não se sinta machucado, não sinta ódio das pessoas. Bah, pra tirar minha paz. O conselho que eu senti que ali naquela hora, se eu desse aquele conselho para aquela pessoa, seria legal pro intuito que ela tinha no momento, o que ela estava querendo no momento. Então, assim, não se sinta chateado, confrontado. A gente tem sim que ser confrontado, mas não fica com ódio, com raiva, magoado, porque isso aconteceu com você. Deus, ele corrige os que ama. E às vezes Deus, ele quer usar a gente, e a gente tá com o ego tão elevado, a gente tá tão com os olhos no ímpio, a gente tá tanto com os olhos nas coisas do mundo, os olhos no dinheiro, os olhos nas coisas materiais, os olhos em tantas outras coisas, e a gente não enxerga aquilo que os olhos não conseguem ver. Porque a gente consegue, nós que somos espirituais, nós que temos algum chamado de Deus, a gente consegue enxergar as coisas sem ver. A gente sente as coisas. A gente sente Deus. A voz de Deus a gente ouve. Vai explicar para quem nunca teve experiência assim. Vai explicar para quem não entende. Dá para explicar? Não é difícil explicar? Então, Deus, ele quer que nós todos nos voltemos mais para isso. Nesse ano de 2024, é uma ótima oportunidade para a gente dar mais atenção para os confrontos que vêm enviados de Deus, sabe? Eu tô falando confronto espiritual. Eu tô falando de revelações que vêm nos confrontar, que vêm nos falar o que a gente precisa ouvir e não o que a gente quer ouvir. Que vem falar coisas que de repente nos façam na hora nos sentir chorar, nos sentir triste, chorar. Que façam na hora, de repente, até você sentir um pouquinho de vergonha ou raiva. Mas logo em seguida, o normal de quem conhece a Deus é se abrir.
aceitar, agradecer a Deus. Tem muita gente por aí, andando dentro de gaiolas, amordaçados, acorrentados, implorando que alguém os enxergue de verdade e faça alguma coisa. Então, não julgue aqueles que de repente você acha que a pessoa não quer ir na igreja, você não sabe o real motivo da pessoa não estar indo na igreja. Não julgue, não condene, não critique aqueles que de repente não conseguem orar tanto tempo. Você não sabe as limitações dele, você não sabe que aqueles poucos minutos, aqueles segundos ali foram como horas para essa pessoa. Você não sabe da força dela. Se tiveres fé num grão de mostarda, diga ao monte, erga-te daqui para colar. Essa pessoa, de repente, esses poucos minutos, segundos de oração, aquela uma vez a cada um mês na igreja, é isso aí. Mas que Deus abençoe a vida de todos.